Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. É muito emocionante ter você aqui comigo, se divertindo, aprendendo cada dia, a cada projeto mais e mais sobre esse maravilhoso mundo que é a ciência de dados. Essa ciência, galera, essa conjunção de matérias, conjunção de conhecimentos que vem da área da estatística, que vem da área da programação, que vem da área da interpretação de problemas de negócio e que está modificando a nossa relação com as máquinas no nosso dia a dia. É incrível, galera, ver o tanto que a ciência de dados está ajudando a resolver problemas de saúde, ajudando na segurança pública, ajudando nos mais diversos negócios, sejam negócios digitais, completamente digitais como e-commerce, sejam negócios mais maduros como a nossa própria agricultura, serviços e indústria. E é muito interessante, galera, que eu compartilho muito os meus conhecimentos com todos vocês, com os meus alunos do programa Cientista de Dados na Prática, e como é incrível a forma como eu vejo a galera crescendo e trazendo cada vez mais novos casos que sequer havia imaginado que seria possível utilizar ciência de dados. É incrível, galera. E vamos junto porque hoje nós temos também mais um programa, mais um projeto completinho aqui para você sobre Machine Learning for Banking, ou seja, nós vamos falar aqui de ciência de dados aplicado a negócios financeiros, beleza? Então, olha só que interessante. Hoje, no programa Ciência dos Dados na Prática, nós vamos fazer um projeto de personalização de taxas para o cliente, de acordo com cada um dos clientes. Olha, galera, que isso aqui é uma parada muito massa e um negócio muito recente e que tem tido uma aplicabilidade muito, mas muito grande, não só nos bancos, mas nas cooperativas de crédito e, inclusive, outras áreas que também possuem taxas diferenciadas de acordo com o cliente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas um dia eu entrei no Kindle, né, no site da Amazon, fui procurar um livro e o livro estava o preço X, vamos supor lá, R$30. E aí, 2 dias depois eu abri, fui olhar o preço do livro, estava R$35. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho certeza que eu vi esse livro a R$30. E sabe o que estava acontecendo, galera? É que o algoritmo da Amazon estava precificando aquele livro de acordo com as minhas características. Então, pode ser que no algoritmo dele exista uma variável que seja interesse do cliente. Se ele percebe que o meu interesse é grande, ele tem uma margem maior para alterar o preço, né? Aí vem a prática, né, da oferta e da demanda. Essa variável no algoritmo dele foi uma variável que disse o seguinte: se eu estou interessado, então ele tem uma certa margem para alterar esse preço. E galera, eu tava louco para comprar aquele livro. E aí, sabe o que aconteceu? Passaram-se outros dias e toda vez que eu olhava, o preço não voltava para os R$30. É engraçado que é pouca coisa, mas a gente fica, né, pensando, caraca, velho, eu vi a 30, não quero comprar por menos que isso, né? É muito fera. E aí, o que aconteceu? Acabar que eu comprei o livro e, na verdade, eu comprei por mais de 30, se eu não me engano. E aí, galera, o que acontece? A máquina preditiva da Amazon, ela acertou na taxa, o preço que ela poderia cobrar de mim. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos personalizar a taxa de acordo com o cliente. A diferença é que não vai ser uma taxa específica, né, um valor específico, nós vamos personalizar de acordo com 3 categorias. Então, imagina que tem uma taxa lá de 0 a 10%, de 11 a 20% e de 20 a 30%. Então, é algo mais ou menos desse tipo, é intervalo. Tudo bem? Já já você vai compreender completamente o problema de negócio, beleza? Galera, como a gente já introduziu aqui, bancos e cooperativas de crédito são só uma das infinidades de empresas que possuem ali um tipo de precificação dos seus produtos e dos seus serviços de acordo com seus clientes. A verdade é que até mesmo as corretoras de valores, por exemplo, elas oferecem ali diversos produtos financeiros de acordo com as características do cliente também. Então, isso extravasou um pouco ali de banco e cooperativa de crédito e muitas vezes, quando um fundo de investimento está oferecendo para você ali uma rentabilidade, ela já está também inserindo ali o algoritmo no qual ele vai precificar ali de acordo com o próprio cliente. E aqui é mais fera ainda porque ele está inclusive olhando
o risco do cliente para que ele possa ali alterar as taxas. É surreal ou não é? Pois é, galera, é exatamente isso. Galera, a gente já sabe que no mundo inteiro IA e Machine Learning está assim entrando e modificando as paradas como que elas funcionam hoje em dia. Então, a gente sabe que amanhã talvez tudo, mas tudo seja personalizado de acordo com as nossas características. Já existem coisas grandiosas nas nossas rotinas diárias que a gente sequer imagina que existe Machine Learning, mas já tem Machine Learning em todos esses 5 processos aqui que eu vou mostrar para você e vou exemplificar. Suporte ao cliente. Galera, quando você entra ali e faz uma reclamação no chat, tem uma equipe lá atrás que, dependendo do tamanho da empresa, é óbvio, está pegando ali todo o rol de palavras que estão sendo descritas e estão criando modelos de processamento de linguagem natural para dizer se o cliente está satisfeito ou não está satisfeito com o atendimento. Então, essa é mais uma área aqui da ciência de dados, com a aplicação de algoritmo de machine learning, fazendo ali o entendimento se o cliente está satisfeito ou não. Tem mais, você já acompanhou aqui casos de detecções de fraude, de modelagem de risco dos clientes, marketing, galera, análise de dados de marketing para fazer ali previsão de vendas, cliques e compras e segmentação dos clientes. Existe uma infinidade de algoritmos para fazer esse tipo de trabalho de segmentação dos clientes. Só que, galera, tem mais. O que a gente vai fazer é um pouco além. Você já se perguntou como que as instituições elas estão fazendo ali a seleção da taxa de juro que ela está cobrando de você na hora que você está fazendo ali um empréstimo, ou na hora que você está fazendo ali uma aplicação? É exatamente isso que está acontecendo. Essa parada se chama precificação baseada em risco. Então o algoritmo vai lá, pega as features, as diversas variáveis que você tem e aí ele delimita exatamente qual é a range de taxa que vai ser cobrado de você ali para prestar um serviço ou um produto para você. Beleza? Então, galera, o nosso problema de negócio de hoje é exatamente isso. A gente vai fazer essa personalização de taxas de juros de acordo com o cliente. Então, beleza, nosso problema de negócio é ajudar as empresas de crédito a obter uma estimativa imediata da taxa de juros fixa com base nas informações do cliente. Então, esse é o acordo, esse é o deal. Aqui o objetivo é usar um conjunto de dados que você já vai conhecer para prever a categoria da taxa de empréstimo, 1, 2 ou 3, que será atribuída para cada empréstimo e vai ser avaliado pelo conjunto de dados de teste. Beleza? Matamos o nosso problema de negócio, então voltando para finalizar aqui, o que a gente vai resolver nós vamos decidir qual é a classe ali da taxa de juro que será cobrado na operação do cliente. Beleza? Então, você está aí numa cooperativa de crédito e você pode cobrar ou de 5 a 10%, dependendo do cliente, é uma categoria, ou de 11 a 20% é outra categoria, e mais de 20% é uma terceira categoria. Beleza? Você vai prever essas 3 categorias. Tranquilo agora, né? Então, beleza. Galera, bora fazer a análise exploratória dos dados e vamos, antes de analisar os dados, a gente precisa chamar os pacotes que vão nos ajudar e, entre alguns pacotes, a gente vai fazer a instalação do CatBoost. Hoje nós vamos, de novo, utilizar o CatBoost. Você vai aprender mais uma funcionalidade aqui do nosso algoritmo. Primeiro algoritmo de Machine Learning de código aberto da Rússia, galera. Vou instalar o CatBoost, beleza? Instalando aqui o CatBoost, para que a gente possa utilizar ele na construção da nossa máquina preditiva. Beleza? Instalamos aqui o nosso CatBoost, já está completamente instalado. Vou importar os pacotes, e aí você já sabe, pacotes default como Pandas, NumPy e Seaborn, para a gente fazer manipulação e visualização. Agora que a gente instalou, eu posso importar o algoritmo que a gente vai utilizar. Um algoritmo é o CatBoost Classifier, o classificador do CatBoost, né? Porque o CatBoost também pode utilizar o regressor, quando a gente vai prever um valor específico, né? Nesse caso, a gente vai prever uma classe ali das taxas de juro, label encoder para fazer transformações de variáveis, assim como trait test split. E aqui a gente, do Model Selection, nós estamos importando aqui uma funcionalidade para a gente fazer uma parada nova aqui, que é a validação cruzada. Já tem uma aula aqui bem específica de validação cruzada, você já vai ver aqui embaixo, que é uma forma da gente otimizar ali o nosso pré-processamento de dados, tá bom? Vamos importar o F1 Score, que vai ser a nossa métrica de avaliação da nossa máquina preditiva, e alguns warnings aqui, com códigos de versão para você saber a versão de todos esses pacotes, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo já há alguns dias, meses ou anos depois de eu ter publicado ele. Então, como essa parada está sempre mudando, eu vou deixar aqui para você o código das versões dos pacotes
que a gente está usando aqui, como NumPy, Seaborn, Pandas e o nosso próprio Python, tá bom? Então, beleza, tá aqui as nossas versões. Fonte de dados, Eduardo. Eu já importei as fontes de dados aqui, mas os dados são dados de uma competição de Machine Learning aqui da galera do Data Hack. Tô deixando o link aqui para você. É uma competição chamada Machine Learning for Banking, beleza? Por isso que o caso de estudo de hoje é ciência de dados em Machine Learning, tá bom, galera? Em Machine Learning for Banking, né, galera? Então, aqui está a descrição da competição, explicando quais são as regras, qual é a ordem, né? Uma competição que já está encerrada. Então, aqui a gente tem a classificação da galera que participou. Vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais dessa competição, tá bom? Galera, vamos importar esses dados, então. Eu já importei aqui em cima, estão aqui os dados de treino e de teste. Eu já vou explicar por que tem dado de teste separado aqui, para você não viajar, tá bom? Que é a parada que confunde a cabeça da galera, mas você não vai ficar confuso com relação a isso. É o seguinte, nós vamos importar aqui esses dados que foram utilizados ali para fazer a competição. Então, olha só, nós temos dois dados, você sabe que esses dados estão ali no nosso canal, no Telegram, vou deixar disponibilizado para você. Eu já importei aqui, mas ele vai estar lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Eu vou simplesmente mandar aqui o Pandas importar, vou chamar as duas tabelas de dftrain e dftest. Eduardo, o teste a gente não separa lá embaixo, é aí que entra o que eu queria explicar para vocês. Quando a gente faz competições de Machine Learning, eles geralmente entregam duas massas de dados, uma chamada de treino e outra chamada de teste. A de treino, você vai fazer todo o seu trabalho ali de construção de máquinas preditivas e a de treino você separa ainda em treino e teste. Essa base de teste que eles disponibilizam é para que você, depois que você validou ali o seu algoritmo, pegou a sua versão final, você vai rodar esses novos dados de teste e o resultado você vai submeter lá para a equipe, né? Ou seja, você vai fazer um upload aqui no site deles para que você possa ser avaliado de acordo com o algoritmo deles e eles possam printar aqui para você qual foi a acurácia que você teve com esses dados de teste. Mas por que a gente importa ele aqui antes, então, Eduardo, se ele só vai ser utilizado lá embaixo? Para que a gente possa fazer um estudo conjunto desses dados, porque, querendo ou não, são informações ali dos clientes. Então, são mais clientes para que você pode colocar ali dentro das variáveis e você pode ter mais clientes para analisar todas as variáveis para saber se os dados realmente estão uniformes e você ter um conhecimento maior dos dados. Por isso que a gente importa tudo junto aqui, beleza? Então, vou dar uma visualizada aqui, dar um head, né? Esse head é para a gente ver as primeiras colunas. Então, vê aqui que no dataset tem o Loan, a ID, as informações do ID do cliente, né? Como se fosse o CPF. Tem aqui, ó, o valor requerido, né? O valor do empréstimo solicitado, quanto tempo que ele tem de emprego, há menos de um ano, se ele tem casa própria, lá o tipo da casa própria, né? Tá aqui, ó, hipoteca, alugado, hipotecado, enfim, tem valores nulos, ó, isso aqui é um alerta aqui pra gente, tá bom? Renda anual, se o emprego é verificado ou não, se tem, para que é a proposta de empréstimo, e uma infinidade de variáveis, inclusive a nossa variável target aqui, que a gente já vai conhecer melhor, que é a interest rate, que é ali a classe das taxas de juros que serão cobradas em cada um das classes ali do empréstimo. Beleza? Vamos dar um shape aqui só para ver o tamanho do nosso dataset. dftrain, deixa eu apagar aqui. Bora dar uma shape. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 164 mil registros de clientes com 14 variáveis, beleza? Incluindo o ID e a label. Então, nós temos aqui algo em torno de 12 variáveis explicativas. Vamos acompanhar todas elas aqui para ver se a gente visualiza e entenda melhor. Beleza? Então, aqui nós temos, inclusive, o target. Nós estamos olhando o dataset de treino. E a diferença que está aqui, vamos importar agora, vamos dar um head aqui no dataset de teste. Então, tá vendo aqui, ó, tô dando um head no dataset de teste, só para você visualizar o que tem aqui dentro. Você vai ver que está faltando exatamente a label. Por quê? Porque a label você vai usar para fazer a previsão, né? Então, você não tem a label aqui. Você tem as mesmas variáveis, mas não tem a label. E aí, vou te mostrar aqui que, além disso, vou inserir uma linha aqui, só para você ver aqui, o dftest, e aí, ponto shape. Você vai ver que é um dataset menor também. Então, ó, lá tinha 140 mil, 164 mil, aqui só tem 109 mil. E 13 variáveis, porque exatamente a label, a variável target, não está nesse dataset, porque é isso que eles querem utilizar para saber se você está sabendo criar uma máquina preditiva ou não. Tá bom? E aí, por que a gente
junta esses datasets para fazer as nossas análises, porque, cara, olha só, tem mais 100 mil registros de clientes aqui, ó. Você pode juntar com esses caras aqui para fazer o estudo lá das variáveis, né? Então, por exemplo, em vez de você analisar a variável empréstimo, aqui, a variável empréstimo, o valor do empréstimo que o cara está solicitando, somente com esses 164 mil, você junta os dois e você vai ter 264 mil aqui dentro. E você pode ter uma análise muito mais completa de como que é essa variável aqui dentro da instituição. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comenta aqui que a gente explica mais uma vez, beleza? Então, beleza. Bora ver a descrição dos campos aqui, ó, por meio da função info, né? Você já viu que o dataset tem 164 mil registros, né? Que tem 14 colunas, mas aqui tem algumas informações adicionais, como, por exemplo, o tipo das variáveis, né? Então, ó, o loan ID é um inteiro. Temos aqui, ó, loan amount como object, né? Então, isso aqui é um problema, porque essa variável para a gente aqui é um valor, né? Se você olhar aqui em cima, você vai ver que esse loan amount é para ser um valor, tá vendo? Tá aqui como um valor, tá aqui como object. A gente sabe que é o valor do empréstimo requerido, né? Então, na importação de dados, a gente teve esse problema. Isso é muito comum no dia a dia, quando a gente vai fazer ali conexão com as fontes de dados aí nas empresas. Às vezes a variável vem de um jeito que não era para vir, vem com sujeira, e galera, a gente vai gastar um tempo fazendo esse tratamento e faz parte, beleza? Então, aqui a gente conhece o tipo de cada uma das variáveis, beleza? E aqui é onde você faz o seu estudo para saber se as variáveis estão exatamente de acordo com o domínio, com o tipo que você precisa que ele esteja para você fazer a sua análise, tá bom? Esse foi só um exemplo. Aqui eu estou trazendo para vocês um dicionário de dados, que eu fiz uma tradução livre aqui para vocês. Então, ó, essa primeira variável que a gente viu que está como object é o valor do empréstimo solicitado, então é para ser valor, né? Nesse caso float, inclusive. Quanto tempo que o cara tem de emprego, se tem casa própria, renda anual, se a renda foi verificada, a proposta de empréstimo é para quê, a dívida sobre a renda, né? O atraso nos últimos 6 meses, meses desde o atraso, ou seja, tem quanto tempo, né, que ele está atrasado, número de contas em aberto, total de contas, o sexo, a taxa de juros e o número de contas encerradas. Esse contas inválidas aqui é contas encerradas e esse number years para reparar o débito é o número de anos que ele tem para quitar ali o seu débito. Beleza? Esse é o nosso dataset, galera. Vamos dar um describe aqui para a gente conhecer um pouco mais. Então, vamos visualizar aqui algumas variáveis, como por exemplo, ó, o débito sobre a renda aqui, olha que interessante. A gente viu que tem um valor máximo aqui, ó, tem cara que tem 40 vezes a renda com relação ao débito, né? Então, se o cara ganha 1.000, ele tem 40 mil de débito. E isso é muito normal, né, galera? A alavancagem aí dos clientes. Aqui, tempo de atraso nos últimos 6 meses, quantidade de atraso nos últimos 6 meses. Então, esse cara que atrasou ao máximo 8 vezes atrasou os empréstimos nos últimos 6 meses, beleza? Então, aqui, ó, meses desde que inadimpliu. Então, tem cara que 180 meses que está inadimplente, ou seja, tem a galera que já era para ter ido, inclusive, para a perda, né, galera? Se fosse aqui no Sistema Financeiro Nacional, passou de 180 dias, 360 dias de risco H, vai para perdas e por aí vai. Tudo bem? Número de contas em aberto. Então, você vê que tem cara que tem 76 contas em aberto. Beleza? Pode ser um outlier, talvez a gente faça um tratamento aqui. Total de contas e os 3 tipos de taxa aqui, tá bom? Então, temos uma conhecida de leve aqui. Vamos fazer uma análise exploratória mais profunda. Isso aqui é só para a gente ir se familiarizando com o dataset, que é a parte muito importante na hora de criar a máquina preditiva. Vou dar um train unique, NUnique, que é para a gente ver o domínio, a quantidade de domínios únicos, né? Esse unique é único, a quantidade de domínios únicos para cada uma das variáveis. Então, temos 164 mil clientes, né? Por isso tem 164 mil IDs. Temos aqui, ó, 5 tipos de casa, de moradia, né, de home owner. Então tem lá casa alugada, casa hipotecada, casa própria, deve ter algumas coisas assim, a gente já vai descobrir o que é, tá bom? Ó, proposta de crédito, tem 14 tipos de proposta de crédito, ó, crédito para carro, crédito para casa, crédito para, enfim, dependendo aqui do tipo de proposta de crédito. Temos aqui, ó, sexo masculino e feminino e temos aqui as três taxas que é a nossa target, tá bom? Bora verificar, galera, se existe valores nulos aqui no nosso dataset. Então, a gente utiliza o isNA e eu mando somar para ver se tem valores nulos. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nessa parada, tá bom? Então, nós temos valores nulos aqui, ó, nessa variável, tem valor nulo nessa variável,
nessa variável aqui também, tá bom? Então, temos valores nulos, vamos precisar fazer um tratamentozinho. Bora dar uma olhada aqui nas estatísticas de alguns campos específicos. Eu quero ver aqui, ó, meses que o cara está empregado. Então, olha só, nós temos algumas variáveis aqui, olha que interessante. Então, nós temos aqui as categorias aqui, né, de emprego. Mais de 10 anos que está empregado, 2 anos, menos de 1 ano. Tem aqui a maioria dos clientes aqui que estão aqui nessa empresa, a maioria tem mais de 10 anos ali que está empregado, que está trabalhando, beleza? Bora olhar aqui a nossa variável label, né, galera? Bora olhar aqui a nossa interest rate. Então, nós vemos aqui que está mais ou menos balanceada. A classe 2 aqui é a que tem a maior quantidade de clientes. A taxa 1 aqui é a que tem menos, mas nada que salte aos olhos aqui de desbalanceamento, né? Bora dar uma olhada aqui na estatística do tipo de casa. Então, temos lá, ó, casa alugada, casa hipotecada, casa própria, outros, e tem um none aqui, né, galera? Esse none aqui pode ser um problema pra gente, né? É nulo ou não é, enfim, a gente tem que fazer um tratamento de valores nulos e missing, né, galera? Bora ver aqui a renda, o tipo da renda verificada. Então, nós temos aqui, ó, temos renda não verificada, isso é um problema para o crédito, né? O cara não comprova a renda e aí ele faz o empréstimo e depois fica mais fácil de entrar em inadimplência, né? Verificada a fonte e sem fonte verificada. Beleza? Bora olhar aqui então os tipos de proposta de crédito. E então tem lá, a maioria aqui a maioria é de renegociação de dívida, né? Consolidação dos débitos, então está renegociando as dívidas aqui, a grande maioria. Tem aqui cartão de crédito, provimentos da casa, outros, e por aí vai, né, galera? Carro, médico, viagens para a própria casa, educacional, tem os mais diversos tipos de proposta de empréstimo. Beleza? Conhecemos ali mais ou menos o nosso dataset. Esse trabalho aqui você vai conhecer cada uma das variáveis. Você não pode ter dúvida com o significado de cada uma dessas variáveis que você está utilizando aqui, porque afinal de contas ela pode ser muito importante na hora de criar sua máquina preditiva. Beleza? Então bora para o pré-processamento de dados. O que a gente vai fazer? A gente viu que a nossa variável, né, o valor requerido de empréstimo, ela estava como valor object. A gente vai fazer um tratamento aqui para que a gente possa transformar ela num valor numérico, tá bom? Então, eu vou substituir a vírgula. Se você olhar lá em cima, você vai ver que o dataset, ele está ali como se fosse... Se você olhar o dataset, você vai ver aqui que ele está aqui, o separador de milhar, tá? A vírgula, né, galera? Então, aqui é 7.000. Então, a gente vai fazer essa pequena alteração aqui para que a gente possa corrigir o nosso dataset, tá bom? A gente vai tirar essa vírgula aqui, é isso que eu estou fazendo nessa linha aqui, tá bom? Faço isso tanto para o dataset treino quanto para o outro dataset de teste, que é para a gente depois fazer uma análise conjunta desses dois datasets. Aqui a gente vai fazer os tratamentos de valores misses e nulos, caso exista, a gente vai pegar essas variáveis aqui e vai substituir os valores nulos para que a gente possa corrigir o nosso dataset e não ter nenhum valor nulo. Próxima etapa do pré-processamento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai eliminar o ID. O ID é que nem o CPF. Ele não traz nenhuma informação agregada para o cliente, para a nossa análise. Então, a gente vai dar um drop, a gente vai eliminar essa variável, tá bom? Agora, aqui a gente vai fazer um trabalho de imputação de valores missing. O que é imputação de valores missing? A gente vai pegar o valor que é missing e a gente vai ou substituir pela média, mediana, pela moda, ou vai simplesmente substituir por zero, ou vai simplesmente eliminar. A gente vai escolher alguns tratamentos. Nesse caso específico, a gente está pegando essa variável anual, income, renda anual, e está substituindo pela média, e essa meses desde a delinquência a gente está aqui simplesmente substituindo por zero. Tudo bem? E aqui é uma análise completamente pontual do cientista de dados. Ele precisa entender qual é o comportamento dessa variável para que ele possa decidir se ele vai usar a média, se ele vai utilizar uma mediana, enfim. Aqui o cientista de dados tem total ingerência no resultado da sua máquina preditiva, dadas as escolhas que ele faz. Mas tudo são feitos de escolhas, né, galera? Beleza? Então, bora para frente, bora fazer uma criação de duas variáveis. E eu vou já explicar o que são essas duas variáveis. Nós vamos criar aquela variável number invalid ACC, que é o número de contas que já estão ali encerradas. A gente precisa saber o número exato daquela variável. E uma forma fácil da gente fazer isso é o seguinte, eu tenho o total de contas que o cara teve e o total de contas em aberto. Então, se eu pegar o total de contas menos o total de conta em aberto, eu vou pegar a quantidade de contas que eu tenho ali já liquidada, já encerrada. Pode ser uma variável importante. Então, o nome disso aqui é Feature Engineering. Eu estou fazendo engenharia de features, engenharia de atributos. Estou criando uma nova variável aqui de acordo com o meu conhecimento de negócio, que eu acredito
que ela possa ser uma variável importante nessa predição. Pode ser que não, eu vou olhar lá na frente que essa variável não tem importância nenhuma, mas a gente já vai descobrir se ela ajudou ou não, tá bom? E a outra feature é o número de anos para o cara reparar o débito. Como é que vai ser feita essa conta? É o número total que ele requeriu dividido pelo número total que ele ganha no ano. Então, dado que eu divido o total que ele está querendo pelo total que ele ganha no ano, eu consigo saber em quantos anos ele pagaria esse débito que ele está pedindo. Beleza? Gostou dessa feature? Bem facinho de criar e vamos ver se ela tem alguma importância. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente está fazendo o nosso trabalho de engenharia de atributos, tá bom? Beleza? Agora, galera, a gente vai fazer o nosso trabalho de pré-amostragem aqui nesse caso específico. Por quê? Porque nós temos que separar os valores de x e os valores de y. Aqui é o ponto onde a gente vai fazer a separação dos dados para lá embaixo fazer o train test split, que a gente vai construir a nossa máquina preditiva. Lembra que a gente separa os dados de treino e os dados de teste? A gente vai fazer exatamente isso agora, separando o que é x e o que é y, para a gente fazer agora o train test split aqui embaixo, tá bom? Só que vai ser um pouquinho diferente dessa vez. Dessa vez nós vamos fazer uma parada chamada cross-validation, ou validação cruzada. O que é a validação cruzada? A validação cruzada nada mais, nada menos do que você otimizar, fatiar o seu dataset de forma que você pegue mais pedaços para ora treinar e ora validar, ora fazer o seu teste. Então, uma hora esse pedaço aqui vai ser para teste, outra hora esse pedaço aqui vai ser para teste, outra hora esse pedaço aqui vai ser para teste, e assim, de acordo com a quantidade de fatias que você quiser escolher, e eu já te explico melhor como a gente vai fazer essa parada. Antes de mais nada, eu coloquei aqui para você o link desse vídeo, galera, que esse vídeo eu explico tudo sobre validação cruzada, aqui você não sai com dúvida nenhuma mais, então é uma aula adicional aqui para você entender o que a gente está fazendo. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui, só para explicar o que é feito, mas não como é feito, porque não precisa, você só vai chamar essa função, tá bom? Então, olha só, imagina que a gente vai separar os dados em treino e teste, só que agora a gente pode otimizar essa parada. Eu não preciso usar toda hora esses 70% para treinar e esses 30% para testar. Eu posso fazer fatias no meu dataset e escolher os pedaços. Olha que interessante que a gente está fazendo. Quando a gente faz a validação cruzada com o K igual a 4, e você já vai entender o que é o K igual a 4, é exatamente essa quantidade de iterações que eu estou fazendo aqui na hora que a gente está separando os dados de treino e de teste. Então, quando eu faço 4 iterações, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um pedaço para teste e os outros para treino. Na outra iteração, esse pedaço que era teste vai virar treino. E aí ele vai pegar outro pedaço para teste. E aí vai fazer o treinamento. Agora, esse que era teste vai virar treino. E ele vai pegar outro que era treino para virar teste e vai fazer mais uma iteração. E a última iteração, assim sucessivamente, até completar a quantidade de K que a gente definia aqui na nossa validação cruzada. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui nessa célula. De forma simples, o que eu estou fazendo? Definindo, chamando o kfold, que é exatamente a função que vai nos ajudar a fazer a separação. Eu estou dizendo aqui que o número de divisões vai ser igual a 5, vai ter a aleatoriedade e eu estou deixando uma semente aleatória para você replicar o mesmo resultado que eu. Aqui eu vou criar, galera, uma separação. Só que na validação cruzada, a gente escolhe a quantidade de fatias que a gente quer, depois a gente pode fazer o treinamento do algoritmo e já a avaliação tudo numa célula só, como essa aqui, ó. Essa célula aqui, ela é exatamente separa os dados, já faço o treinamento e já faço a avaliação, tá bom? Eu vou explicar para você tintim por tintim, mas saiba que tá tudo nessa célula e aí a gente vai descobrir o que está sendo feito, tá bom? Então, olha só, aqui eu estou exatamente chamando uma função que vai separar os meus datasets, beleza? Então, ó, eu estou falando aqui, ó, pega o meu kfold e separa o meu dataset. A fonte dos dados é esse cara aqui, ó, o xtrain, beleza? Aí, beleza, separei os dados. Vou fazer a separação de acordo com o kfold. Agora, eu vou mandar rodar os dados de acordo com o meu algoritmo. E o algoritmo que a gente vai escolher vai ser o catboost. O catboost a gente vai utilizar. Aqui, a gente pode mexer com alguns hiperparâmetros, tais como, olha só que interessante, eu posso escolher se eu vou treinar com a GPU ou com a CPU. Nesse caso aqui, eu vou deixar a CPU, porque a gente não setou a GPU aqui no ambiente de execução.
o nosso ambiente de execução, ele está como none. Se eu cancelasse aqui, ele ia trocar, ele ia resetar e eu poderia trocar para a GPU. Mas eu vou deixar a CPU para a gente fazer o nosso trabalho. Eu vou escolher 1000 árvores, profundidade máxima igual a 4, a semente aleatória igual a 7, e esse verbose 50 aqui é os prints, para ele printar. Como a gente vai criar aqui 1000 árvores de decisão, eu quero que ele vai printando a cada 500 e de acordo com a quantidade de folds que a gente determinar, tá bom? Aqui é o fit. Depois que ele faz o treinamento, depois que a gente cria a máquina preditiva, a gente faz exatamente o treinamento. Passa os dados de treino e aí no CatBoost a gente informa para ele quais são as variáveis, qual é a variável categórica, né? O CatBoost, ele é exatamente, o nome dele é Cat de Categorical Boost, né? Ele faz exatamente, galera, já um trabalho mais otimizado ali de pré-processamento. Melhor que menos trabalho do que o LGBM, por exemplo, que o XGBoost. Então aqui eu já estou informando para ele, ó, e não preciso transformar a variável categórica em numérica. Eu já estou falando, CatBoost, as variáveis categóricas são essas aqui, ó, se vira, beleza? E aí ele vai fazer o trabalho dele. Depois que a gente faz o trabalho, a gente avalia, não é? Eu não passo os dados de teste para avaliar. Então, a gente está fazendo tudo nessa célula. Percebe o poder da otimização? Então, eu estou fazendo o predict agora, nessa célula, e avaliando com o F1 Score, que a gente importou lá em cima. Vai ser a nossa métrica de avaliação. Tudo nessa célula aqui. Então, você vai acompanhar agora, ele vai executar a nossa máquina. Você vai ver que ele vai demorar alguns segundos, porque ele vai fazer isso para cada uma das iterações, de acordo com a quantidade de árvores que a gente mandou ele fazer. Aqui está demorando um pouquinho porque a gente está usando a CPU, mas a gente poderia estar usando a GPU, né? A GPU ia bem mais rápido, né? Então, galera, olha só, eu estou usando a CPU. O que eu vou fazer agora? Eu estou vendo que ele já demorou o processamento. Quando eu estava criando essa aula para você aqui, eu usei a GPU e agora eu estou fazendo a CPU. Então, olha só a importância de você setar ali a máquina virtual, dependendo do algoritmo que você tem. Você vai ver que quando eu vou dar um stop agora, vou reexecutar com a GPU e vou voltar nesse mesmo ponto que a gente está aqui agora. E você vai ver a diferença que é da velocidade na hora que você está com GPU, né, galera? Que você tem ali unidades gráficas de processamento muito mais aceleradas do que as próprias CPU. Elas fazem os cálculos muito mais rápidos. Se eu deixar aqui, a gente vai demorar uma eternidade para fazer. Então, vou dar um stop e eu já volto. Então, alterei aqui agora, galera. Dá uma olhada aqui, ó. Alterei para GPU, beleza? Fiz a nossa alteração. Nosso ambiente de execução agora é GPU e você já olha a velocidade aqui em que ele está calculando. Eu coloquei ali para ele pular de 500 em 500, né? Aqui o nosso hiperparâmetro verbose igual a 500 aqui do CatBoost, exatamente para ele pulando de 500 e 500 a cada interação. Então, ó, de 0 a 500 ele demorou ali, ó, 4 segundos para fazer, enquanto ele estava ali na primeira interação ainda, enquanto a gente estava utilizando a CPU. Então você vê o poder da gente estar utilizando máquinas virtuais aqui, oferecidas gratuitamente, como o Google tem oferecido aqui, ajudando a comunidade de cientistas de dados espalhado pelo mundo. Eu tenho GPU nesse notebook, mas pode ser que você não tenha GPU. E para você fazer esse trabalho aqui que durou, sei lá, algo em torno de 20 segundos, 30 segundos, você demoraria aí uma eternidade para fazer essa parada. Então, você não vai precisar fazer isso porque você vai utilizar o Google Colab, beleza? Galera, olha só, terminamos aqui a execução de todas as iterações que a gente escolheu ali do nosso CatBoost e nós ficamos aqui com o valor final de 53,49. Essa é a nossa métrica F1 Score, 53,49, né, galera? Galera, olha só que interessante, essa foi a nossa nota. Eu vou mostrar para você aqui o seguinte, aqui, galera, isso aqui foi utilizado numa competição de Machine Learning, beleza? Eu vou clicar aqui na competição para você ver esse resultado final. Olha que interessante. O primeiro colocado, ele tirou 53,99. Esse aqui foi o primeiro colocado. O segundo colocado, ele tirou 53,81. O terceiro colocado está aqui, ó, 53,77. Então, o que eu quero que você faça? A gente tem aqui o nosso resultado, é 53,49. Eu vou voltar aqui para a gente ver aqui no ranking. Você clica nesse link, tá? Clica nesse link que está aqui embaixo, ó. Erro entre os 50 primeiros da competição no mundo. Foi isso que aconteceu com a gente, ó. 53,49 coloca a gente mais ou menos aqui, ó. 53,49. Coloca a gente entre os
entre os 20 primeiros do mundo. Vou até mudar aqui, ó, entre os 50 primeiros nada. Com esse resultado aqui, a gente acabou de ficar entre os 50 primeiros competidores, entre os 20 primeiros competidores de Machine Learning do mundo, galera, nessa competição. Então, ou seja, nós estamos aqui, cara, caminhando muito bem. A gente está com um resultado bem bacana e ficamos aqui entre os primeiros. Isso aqui é um exemplo prático que eu estou trazendo aqui para que você otimize, conheça esses sites aqui, esses data hack da vida, machine hack. Esses sites têm muitas competições de machine learning e isso é muito interessante porque isso serve para você aprender cada vez mais ciência de dados e competições para que você veja que os melhores resultados a gente sabe que são aqueles que estão colocando as melhores técnicas. E nossa técnica está aqui entre os 20 melhores do mundo. Massa, não é, cara? Muito fera, né? Então, beleza. Deixa o link aqui para você conhecer o site. Saiba que a gente ficou aqui. Mas não acabou, não. Eu ainda quero mostrar para você o seguinte. O CatBoost, assim como os métodos Ensemble, eles permitem que a gente verifique as principais variáveis ali que nos ajudam na nossa predição. Então, eu trago exatamente a função Feature Importances, beleza? Feature Importance, e eu vou mandar ele printar aqui para a gente as variáveis mais importantes aqui da nossa predição. Você vai ver aqui ó, que é uma tendência, né? A gente já tem hoje em dia muito mais variáveis importantes. Antigamente, variável sexo era importante, se o cara tinha ensino superior também era importante, mas as coisas vão modificando ao longo do tempo e a gente vai vendo que existem outras variáveis mais importantes, tais como, olha só, o valor que o cara estava requerendo era importante, tá bom? O valor que o cara estava fazendo a requisição ali era muito importante. A quantidade de vezes em que ele inadimpliu ali ó, nos últimos 6 meses também foi muito importante. Se a renda era verificada ou não foi muito importante. E assim sucessivamente, galera. A gente olha as variáveis que ficaram importantes, as variáveis que foram mais importantes aqui na nossa predição, nessa ordem, tá bom? Do maior pro que importou menos aqui, como foi a variável sexo. Beleza? Aqui a nossa avaliação seria o 5º passo do nosso pipeline da ciência de dados. Eu trouxe aqui comentado, né? Ou seja, é só tirar o hashtag aqui se você quiser refazer, mas eu deixei comentado porque a gente hoje aplicou uma técnica hiper avançada aqui de validação cruzada, que já fez tudo ao mesmo tempo aqui, a validação cruzada, o treinamento e a avaliação da nossa máquina preditiva, tá bom? Então, por isso, eu estou deixando comentado aqui, beleza? E a gente tá finalizando aqui o nosso Ciência dos Dados na Prática hoje. Bora só fazer um resumão aqui, porque foi coisa pra caramba, né, galera? Nessa aula a gente aprendeu a criar máquina preditiva que prevê a melhor categoria de taxa de juro para o cliente. Então agora a gente tem condições de receber novos dados e passar os dados, esses novos dados ali para o nosso algoritmo para que ele diga em qual categoria de taxa esses novos clientes vão se enquadrar. Beleza? E isso pode fazer com que a empresa alavanque ali os seus empréstimos, porque a taxa está mais personalizada para o cliente, diminua ali o risco que a gente tem com os clientes, porque de acordo com o risco, né, é lógico, quanto maior o risco, maior vai ser a taxa que a gente vai cobrar, então ele vai estar enquadrado ali na categoria com ali uma precisão, que é uma precisão entre os 20 primeiros do mundo, nesse caso, beleza? E a gente também aprendeu mais um case, né, com o CatBoost. A gente fez o CatBoost lá com o CatBoost no agronegócio. E agora fizemos aqui também. Aprendemos a validação cruzada, uma técnica hiper avançada, que você tem uma aula específica de validação cruzada, eu deixei no link da aula. Fizemos ali imputação de valores missing, a gente geralmente faz só eliminação, hoje a gente fez uma porrada de coisa, inclusive a imputação, e fizemos criação ali de atributos também, e ficamos, né? E ficamos aqui entre, vou até colocar aqui, ó, e ficamos entre os 20 primeiros colocados na competição. Beleza, galera? Esse foi o nosso trabalho aqui no Ciência dos Dados na Prática de hoje. Ufa, que fera, Eduardo! Cara, sensacional! Estou aprendendo cada vez mais e, galera, eu fico muito feliz de isso estar acontecendo. Eu espero verdadeiramente que eu esteja ajudando aí na sua jornada. Se isso for verdade, cara, não deixe de clicar aqui nos links, me seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, no portal, cadastre-se, faça cursos gratuitos, pega o script aqui no canal, no Telegram, beleza? E não deixe de compartilhar essa parada para alguém que você sabe que vai fazer bom uso desse conteúdo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.